Começa agora mais um programa Hora Extra e nesta edição você confere as seguintes notícias. Programa Trabalho, Justiça e Cidadania realiza mais uma edição em escola da rede pública de ensino. Na série Profissões, confira o dia a dia dos trabalhadores nas feiras livres de Goiânia. E no bloco de entrevistas, o advogado Paulo Henrique Pinheiro fala sobre a Sociedade Anônima do Futebol, que traz um novo marco regulatório para os clubes brasileiros. Hora Extra está no ar. Acordar de madrugada é uma rotina para os trabalhadores das feiras livres. Confira na série Profissões como é o dia a dia e as dificuldades e os desafios que eles têm que enfrentar. Olha o tomate, a batata, tem cenoura, verdura fresquinha, porque hoje é dia de feira no setor Fama, em Goiânia. Para conhecer um pouco da profissão de feirante, nosso destino é a banca da Lilian. Senhora, vamos colher, está na promoção as verduras hoje, R$ 6,98 o quilo. Ela era do lar, mas há 6 anos teve que vir para a feira ajudar o marido nas vendas. Eu não optei, não foi opinião minha, foi porque eu tive que vir para ajudar meu esposo. Porque meu sogro adoeceu e eram os dois juntos, acabou que eu tive que vir e fiquei. A rotina de um feirante não é fácil não. A Lilian acorda quase todo dia, 4h30 da manhã para começar a labuta e sai daqui por volta das 2 horas da tarde. Quando iniciou na profissão era muito tímida, tinha dificuldade de se comunicar com as pessoas, mas agora não. Sabe como atender bem o público e o resultado disso é a banca cheia de clientes. Dificuldades em fazer conta e conversar com o público, que eu morro de vergonha, mas agora tá tranquilo. Já peguei o macete e nós vamos. Já até grito, antigamente nem isso eu fazia. A feirante também preza muito pela qualidade dos produtos que comercializa. Muitos clientes gostam tanto que só compram nesta banca. Sempre compro dela. A Lília é minha amiga, é minha vendedora. Aqui é onde que acha as verduras melhor. Lilian faz 5 feiras por semana. Ela diz que consegue ter uma boa renda. Já comprou carro, vive bem com a família e sempre viaja. Hoje prefere trabalhar assim, por conta própria. Prefiro continuar na feira, trabalhar para os outros não. Ganhar salário mínimo é muito difícil, porque tudo tá caro, né? E você ganhar um salário mínimo eu acho muito pouco. Na feira a gente ganha bem mais, graças a Deus. Trabalha mais, mas ganha mais. A vendedora explica que o marido dela compra as verduras, mas quem comanda a banca é ela. E se diz muito feliz nessa profissão. Sinto feliz que eu faço. Por quê? Porque você mexe com o público, você vê gente diferente, às vezes você está com problemas em casa, você esquece os seus problemas e trabalha tranquilo, sabe? Quando você vê o dia já passou, você nem viu. Com esse jeito simpático da vendedora e esses tomates tão bonitos, acabei aproveitando para levar alguns para casa, né? E então, Lilian, o que você fala para quem tem vontade de trabalhar na feira? Olha, eu não vou dizer que não é fácil, mas se você tiver perseverança e força de vontade, você vai longe. Muito bom. Trabalhar pra gente mesmo, com o que a gente gosta. Então, muito obrigado por nos receber. Boas vendas e muito sucesso para você. Foi um dia diferente para os estudantes da Escola Municipal Itamar Martins Ferreira, localizada no setor Bela Vista, em Goiânia. Eles receberam profissionais da magistratura, da advocacia e do Ministério Público do Trabalho em mais uma edição do programa Trabalho, Justiça e Cidadania. Confira. Falar sobre direitos trabalhistas e constitucionais para adolescentes parece ser difícil, mas de uma forma lúdica e bem-humorada, o desafio ficou mais fácil. O teatro prendeu a atenção dessa garotada, que teve a oportunidade de conhecer um pouco sobre as relações de trabalho. Gente, é nessas horas que a gente vê a importância da justiça do trabalho. É importante para nós e para os patrões também, porque é ela que garante todos esses direitos. A peça teatral conta a história de uma empregada doméstica que consegue um emprego novo e vai ter a carteira assinada. A ação faz parte do programa Trabalho, Justiça e Cidadania, um projeto nacional que em Goiás é conduzido pela Associação dos Magistrados do Trabalho da 18ª Região, a AMATRA 18. Dessa vez, aconteceu na Escola Municipal Itamar Martins Ferreira, em Goiânia. Nós temos cartilhas, teatro e as falas, as nossas palestras, os nossos círculos de conversa com eles adaptado, com didática, com dinâmica, histórias em quadrinhos, focado ao aluno de 6º ao 9º ano.
A distribuição de cartilhas também ajuda nesse processo de aprendizagem, que é tão importante para formar cidadãos mais conscientes sobre seus direitos. Com essa iniciativa, a gente entende que uma parcela muito importante da construção de cidadania foi trabalhada com os alunos, que é a questão dos direitos, das responsabilidades enquanto trabalhador. E a gente tem certeza que, para além da escola, eles serão multiplicadores desses conhecimentos, tanto na família quanto com as pessoas próximas. Os ensinamentos que a apresentação de teatro levou para a escola vão ajudar a Sara, que já pretende começar a trabalhar como jovem aprendiz. Eu achei interessante sobre a carteira assinada, sobre a importância de ter a carteira assinada que eu não conhecia antes. Então isso leva para a gente no futuro, a gente ser conhecedores e explicadores sobre essas leis, a gente aprendendo desde novo, para lá na frente a gente levar para a vida, quando a gente for trabalhar. O programa Trabalho, Justiça e Cidadania do TRT de Goiás já visitou 10 escolas da Rede Pública Municipal de Ensino de Goiânia e alcançou mais de 3.000 alunos. Tudo isso em parceria com o Programa de Combate ao Trabalho Infantil e também com o Programa Trabalho Seguro do Tribunal. E toda essa galerinha tem aprendido bem essa lição. Eles até fizeram um quadro que retrata uma patroa com uma funcionária. A Letícia participou da confecção desse quadro e ela conta pra gente um pouquinho do que significa esse quadro, o que significa essa obra para vocês. E aqui mostra que uma patroa que tem a cor branca, clara, e a empregada que tem a cor mais escura, negra. E simboliza também a escravidão e racismo. A professora Alice, que coordenou todo esse projeto, né? Fala pra gente, é um trabalho de conscientização desses alunos. Sim, né? Porque muitos ainda não conheciam sobre os direitos do trabalho. E dentre todas as discussões, muitas histórias foram contadas e uma das histórias que eles quiseram contar e retratar foi de pessoas que ainda estão em regime de trabalho escravo, né? Vão para casas de famílias trabalhar em troca de comida e lugar para dormir, mas não recebem um salário, não têm seus direitos, né, preservados. E a gente vê isso muito ainda em Goiás, né? Essa família brasileira que ainda escraviza seus trabalhadores. E aqui nesse quadro, especificamente, eles colocaram a patroa de verde e amarelo, mostrando esse Brasil que ainda escraviza, infelizmente. Infelizmente, essa ainda é uma dura realidade no país. Por isso que a Justiça Trabalhista quer estar cada vez mais perto dos estudantes, para que ninguém tenha os direitos lesados no futuro. Neste ano, 15 escolas devem receber a visita do tribunal e o programa vai incluir jovens e adultos no público-alvo. O objetivo do programa é levar conscientização de cidadania, noções de direito, para que esse aluno se torne um trabalhador, um empregador mais consciente de seus direitos e deveres. Com o apoio da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, o encontro contou ainda com a presença de representantes do Instituto Goiano do Direito do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho. Durante a ação, os alunos também receberam orientações sobre combate a incêndio e primeiros socorros. No próximo bloco, o advogado Paulo Henrique Pinheiro fala sobre a Sociedade Anônima do Futebol, SAF, que traz um novo marco regulatório para os clubes brasileiros. Voltamos já. A lei que previu um novo marco regulatório do futebol tem dado esperanças de renovação aos clubes brasileiros. Trata-se da SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Ela traz mecanismos para proteção patrimonial e possibilita aos clubes que optarem pelo modelo de capital aberto o parcelamento de dívidas. E o nosso convidado de hoje é o advogado Paulo Henrique Pinheiro, que vai abordar as repercussões trabalhistas da SAF. Seja bem-vindo, muito bom ter aqui você de novo na Hora Extra. Eu que agradeço, Fabiola, é uma satisfação muito grande. Estamos aí para poder responder e participar desse excelente programa. Com certeza. Paulo, a Sociedade Anônima de Futebol, SAF, permite que clubes se transformem em empresas. É uma mudança radical e positiva para o futebol brasileiro? É o fim do velho modelo associativo? Fabiola, o próprio relator desse projeto de lei, o senador Carlos Portinho, ele tratou como marco legal do futebol brasileiro,
como se fosse uma nova era. De fato, ela traz algumas diferenças em relação à Lei Pelé, que já permitia que os clubes convertessem o modelo associativo para alguma outra espécie de sociedade empresária, dentre aquelas previstas no Código Civil. Porém, essa traz algumas benesses diferentes, principalmente acerca do regime tributário. Então, o objetivo é que ela traga, sim, uma dinamicidade diferente ao futebol brasileiro. Se vai ser ou não o fim do modelo associativo, só o tempo para que possamos analisar. Porque também podemos ter SAF mal gerida. E SAF mal gerida poderá gerar o quê? A falência também daquele novo modelo que foi criado. Então temos que esperar um pouco para saber se de fato será ou não o fim do associativismo no futebol. Paulo, a SAF responde pelas dívidas trabalhistas do clube. Como é que se dá o pagamento de credores nesse modelo? Não, a SAF ela não responde pelas dívidas trabalhistas anteriores e nem posteriores à sua constituição. É importante dizer que a SAF é apenas a cisão do departamento de futebol de um clube, tanto da modalidade masculina quanto feminina. O clube associativo, ele continua existindo, certo? Então, aqueles trabalhadores que não fazem parte do departamento de futebol, que é o caso de atletas, comissão técnica e os demais profissionais vinculados, eles permanecem empregados da associação. E aquelas dívidas que até então já existiam, elas ficam para a associação. O que acompanha são apenas os contratos de trabalho relativos à parte do futebol. Entendi. E a proteção concedida ao patrimônio da SAF, ela então é absoluta ou não? Não, ela não é absoluta. Até porque, sendo uma sociedade empresária, ela também responde pelo risco da sua atividade econômica. Então, evidentemente, se houver algum tipo de infração à lei, a SAF poderá ser autuada, responderá pelas dívidas trabalhistas e se houver também algum ato de má gestão, de gestão temerária dos seus dirigentes, eles também poderão responder solidária e ilimitadamente. Agora, Fabiola, interessante sobre os débitos anteriores, a SAF ela tem uma obrigação de fazer um repasse para a associação, quitar aquelas dívidas. Caso a associação queira fazer um regime centralizado de execução, em que a SAF tem que repassar 20% das receitas correntes mensais e 50% dos dividendos para essa quitação. De certa forma, então, pode-se dizer que esse novo modelo se preocupa também em sanar as dívidas, inclusive trabalhistas. É essencial. Tanto é que a lei ela foi muito pontual neste aspecto, que se os dirigentes da SAF eles descumprirem essa obrigação legal desse repasse, eles vão responder solidariamente com esse ato. Muito bom. Paulo Henrique, como fica o pagamento dos passivos anteriores à constituição da SAF nas situações em que envolvam a continuidade da prestação de serviços de profissionais? Bom, todos esses profissionais relativos ao futebol, os contratos de trabalho dos atletas, por exemplo, eles serão migrados para a SAF e a SAF vai ser responsável pelo pagamento de todos eles. Assim ocorre com os membros da comissão técnica e os demais profissionais, como, por exemplo, médicos, fisioterapeutas, fisiologistas, enfim. Tudo o que for relacionado ao futebol que migrou da associação para a SAF, a responsabilidade é dela. Essa gestão mais profissional dos clubes pode atrair mais investidores, inclusive estrangeiros? Esse é o objetivo principal da lei, dar transparência, trazer um modelo diferenciado de governança, compliance, para que atraia, sim, o dinheiro do investidor nacional e principalmente do internacional, para que o futebol brasileiro ele possa voltar a ter condições de concorrer em pé de igualdade com o futebol europeu. Então é necessário qualquer um de nós que queiramos fazer um determinado investimento, nós queremos ter o quê? Uma credibilidade, confiança onde nós estamos colocando o dinheiro. O objetivo da SAF é esse, trazer uma credibilidade ao mercado do futebol. E esse sistema já funciona bem nos times europeus? Funcionam. Alguns clubes europeus têm modelo de sociedade anônima, por exemplo, em Portugal tem as SADs, que são as sociedades anônimas desportivas, similares ao que ocorrem aqui no Brasil e outros países da Europa também. E temos em alguns países também da Europa ainda o modelo associativo, como por exemplo na Espanha. Então o que vai diferenciar muito são os aspectos mesmo da gestão.
Paulo, os clubes goianos já têm SAF constituída e registrada, não? Interessante pergunta, Fabiola. Aqui nós temos um clube novo que já foi criado sobre o formato da SAF, que é o Centro-Oeste, que é um clube do município de Senador Canedo. Agora, os grandes clubes aqui do nosso estado, por exemplo, o Atlético, já tem toda uma preparação voltada já para a SAF e está aberto para ouvir proposta dos investidores. O Vila Nova também já está se preparando para isso e o próprio Goiás, com entrevistas que nós já ouvimos da sua presidência executiva, já está fazendo uma alteração do seu estatuto visando esse objetivo de constituir uma SAF. Certo. E no Brasil, de forma geral, já tem como se fazer um balanço desde da criação dessa nova lei? Olha, um balanço geral de reflexos positivos ou negativos, eu penso que ainda é muito recente, porque a lei ainda é do mês de agosto. Porém, um dado é interessante. Por exemplo, para o Campeonato Brasileiro de 2023 da Série A, nós já teremos 25% dos clubes que já são SAF. Isso é um indicativo. Botafogo, o Bahia, que acabou de ser vendido para o Manchester City, temos também o Vasco, Cruzeiro, Botafogo, enfim, que já estão nesse formato de SAF. No caso do Cruzeiro e do Vasco, estavam com algumas dívidas, algumas pendências também a nível da FIFA, teve que fazer uma negociação um pouco mais acelerada. No caso do Botafogo, recebeu o investimento do John Textor, que também possui clubes em outros países, e já começa a trazer investimentos diferentes, principalmente na área relacionada ao futebol. Muito bom. Ok, Paulo, nós vamos agora para um rápido intervalo. Hoje estamos conversando com o advogado Paulo Henrique Pinheiro sobre a Sociedade Anônima do Futebol. Não saia daí, voltamos já. O Hora Extra está de volta. Hoje estamos conversando com o advogado Paulo Henrique Pinheiro sobre a SAF, Sociedade Anônima do Futebol, que veio para regular os clubes profissionais. Paulo, como é que ficam as dívidas anteriores da SAF? Já tem alguma repercussão jurídica nos tribunais com relação a isso? Porque não é absoluto que ela não pode ser responsabilizada, né? Fabiola, tem sim. Já há algumas decisões de juízes de primeira instância em alguns tribunais regionais das localidades onde os clubes foram constituídos em SAF, que reconhece a responsabilidade solidária da SAF. Alguns reconheceram o grupo econômico e outros magistrados reconheceram sucessão trabalhista. Sim. É claro, no caso desses clubes, um foi o Curitiba, o outro foi o Cruzeiro, houveram recursos para a segunda instância que ainda estão pendentes de julgamento. Mas não há dúvidas de que essa matéria, com toda certeza, chegará ao TST para poder balizar essa questão. Ou seja, há uma previsão expressa da lei que veda essa responsabilidade. Porém, isso vai ser analisado de acordo com o artigo 2º da CLT, questão de análise de grupo econômico, de eventual sucessão trabalhista também, do artigo 10 e 448, enfim, é o TST que dará a voz final sobre isso. Um balanço positivo lá na frente, você acredita que as ações trabalhistas devam diminuir caso os clubes realmente implantem a SAF em suas gestões? Eu não tenho dúvidas, até porque ela deixa o modelo associativo e passa para o modelo de sociedade empresarial, onde eventual descumprimento, não pagamento do crédito trabalhista numa eventual ação, vai gerar uma desconsideração de personalidade jurídica, vai atingir o patrimônio pessoal dos dirigentes. E nós sabemos que no modelo associativo, essa desconsideração da personalidade jurídica pela própria Lei Pelé, ela só ocorre se tiver uma demonstração inequívoca de que o dirigente praticou algum ato em fraude, com má gestão, o que é dificílimo. Portanto, é muito importante que a SAF se atente a esse fato, os seus dirigentes, e eu acredito sim que haverá uma melhoria nessas relações de trabalho no esporte. O repasse mensal que a lei prevê para quitação de dívidas, essa fonte de renda vem de onde? Vem da SAF, porque a SAF ela vai passar a gerir toda a receita relacionada ao futebol,
tanto na modalidade masculino quanto feminino, e a associação, nessa dívida que já existe, ela vai fazer o seu regime centralizado de execução, ou pode optar também a fazer uma recuperação extrajudicial ou judicial. Aí a SAF tem que mensalmente repassar 20% das suas receitas correntes mensais e também 50% dos dividendos para essa quitação. O maior impasse para a profissionalização, definitiva dos clubes brasileiros passa por esse saneamento de contas? Eu não tenho dúvidas disso. Eu vejo que é importante, essencial que o dirigente entenda que o futebol ele não ocorre apenas dentro das 4 linhas. Ele inicia primeiramente fora das 4 linhas, com contratações adequadas, contratos feitos de forma correta e o cumprimento dos direitos básicos do trabalhador, porque o atleta profissional, embora ele tenha um regramento específico, ele é um trabalhador, ele tem os seus direitos sociais básicos garantidos e deve ser respeitado. Com certeza. Paulo, a lei das SAFs inova ao apontar caminhos para a gestão profissional de práticas de governança e compliance. E também tem previsão de um lado social. O que ela prevê nesse sentido? Olha, ela prevê uma obrigatoriedade da SAF de fazer um programa de desenvolvimento educacional e social, conhecido como PDE, junto às instituições de ensino públicas, em que essa SAF ela vai ter obrigatoriedade, por exemplo, através do investimento no futebol e com a educação também da entidade educacional pública, em construir, por exemplo, escolinhas, fazer reforma dos campos de futebol, fazer alojamento, fornecer alimentação, ou seja, o futebol, na sua modalidade de formação ou mesmo de participação ou até mesmo educacional, ela tem esse viés e a SAF ela tem essa obrigatoriedade, não é uma faculdade. A lei traz como uma obrigação a fazer essas espécies de programa para o fomento do futebol para as instituições públicas de ensino. E pode fomentar também a criação de novos talentos, para a prática do esporte. Sem sombra de dúvidas, é o que nós precisamos, atualmente, dar oportunidade para que os jovens tenham acesso ao esporte enquanto direito fundamental de qualquer cidadão e, quem sabe, ele possa se tornar um atleta de alto rendimento. A lei de incentivo ao esporte previa esse incentivo para associações. A SAF também, então, agora está incluída nisso? É uma mudança, quer dizer, uma inclusão interessante que a lei trouxe, ou seja, uma sociedade empresária do futebol que pode apresentar projetos para a lei de incentivo e, caso seja aprovada, receber os benefícios para que possa investir naquele determinado projeto. A lei de incentivo ao esporte seria o quê? Você apresenta um projeto para o antigo Ministério do Esporte, a atual Secretaria, onde 1% da pessoa jurídica tributada pelo lucro real pode contribuir ou a pessoa física com 6% do seu imposto de renda, naquele projeto que foi aprovado. Na SAF também é permitido e nós já tivemos o primeiro caso. O Cuiabá, que é um clube que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro, que atualmente é SAF, foi o primeiro clube do Brasil em formato SAF já a obter essa aprovação e poder captar dentro do mercado. Muito interessante. E no primeiro bloco você comentou sobre a questão tributária, uma nova questão tributária trazida pela SAF. O que seria? É um regime tributário específico para o futebol. Significa que os clubes que adotaram esse modelo de SAF, eles passarão a recolher apenas 5%, uma alíquota única, durante os 5 primeiros anos, com isenção das transferências onerosas, ou seja, o clube faz uma venda de um determinado atleta, ele vai ter isenção nesses 5 primeiros anos nessa receita. Após os 5 primeiros anos, essa alíquota ela vai ser reduzida de 5% para 4% e passa a ser tributado também sobre essa receita. Não há dúvidas de que a lei, e é interessante isso, Fabiola, que de início havia o veto da Presidência da República. Então seria uma lei que ia nascer morta, mas o Congresso revogou esse veto do presidente e ela passa a ser atrativa justamente por esse benefício tributário. Sim, com certeza. Paulo, muito obrigada pela entrevista aqui, pelos importantes esclarecimentos sobre essa nova lei. Eu que agradeço e fico sempre à disposição. Ok.
Ok, Paulo. Hora Extra fica por aqui. Hoje conversamos com o advogado Paulo Henrique Pinheiro sobre a nova lei SAF, Sociedade Anônima do Futebol, e suas repercussões jurídicas e trabalhistas. Esta entrevista você também pode assistir pelo canal do TRT no YouTube. E também não deixe de acompanhar mais notícias da Justiça do Trabalho pelas redes sociais, pelo portal. Muito obrigada por sua atenção e até a próxima semana.